Quando o MMORPG bastante popular anuncia que será desligado permanentemente, um jogador veterano se recusa a se deslogar. Momonga. À medida que o NPC começa a se desenvolver a personalidade e mentes próprias, ele decide usar suas habilidades para se tornar o novo chefão do jogo. Quer então saber o que eu acho de Overlord e se eu indico esse anime? Então sim. Alô, amigos, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós iremos falar sobre o anime Overlord. Primeiramente, eu vou deixar aqui embaixo a pessoa que pediu para falar, que ele pediu para ver se eu queria saber, mas só que eu já tinha assistido, então foi mais tranquilo assistir a primeira temporada. Claro que normalmente quando eu faço uma revisão, como que eu faço? Eu pego a ideia de um terço. Por que um terço? Um terço simplesmente porque a partir da proposta das 3 atos, nós temos o primeiro ato como a protagonista, a apresentação do antagonista, nós temos a apresentação do tema, da temática, do timbre, do tom, de tudo. No segundo ato nós temos a problemática em si sendo resolvida com o quesito do clímax, e o terceiro a resolução total da história. Então eu acredito que se você aprende a traduzir essa ideia dentro de uma série, você consegue então pegar essa mesma proposta e ir desenvolvendo. Como o Overlord ele tem 5 temporadas, 4, 5 temporadas, então o quesito que seria um terço seria basicamente uma ou 2 temporadas. Mas para não ficar muito grande, eu peguei simplesmente os 13 primeiros episódios de Overlord e eu vou trazer para vocês. Então, pessoal, vamos falar um pouco sobre Overlord. Uma coisa interessante sobre Overlord é que quando você fala sobre esse tipo de anime, estamos falando sobre o famoso Isekai. Isekai, existem diversos tipos de Isekai, mas de uma forma mais geral, é quando tem o nosso protagonista, ele vai para o mundo fantástico, seja ele um jogo, seja uma realidade, por ação divina, pós-morte, o caminhão Kun foi lá e matou ele. Então existem diversos motivos para que a pessoa saia do mundo real e vá para o mundo ficcional de um jogo ou de alguma coisa. E no caso aqui, nós temos Overlord como um Isekai clássico. Um outro subgênero que a gente pode considerar seria mais ou menos como se fosse um harém. Normalmente, harém nós temos um protagonista com diversas mulheres em volta. Apesar que sim, nós temos outros personagens masculinos, porém de uma forma geral, o que é interessante é que como os NPCs são construídos de acordo com a vontade dos antigos jogadores, muitas vezes você vê realmente o seu estereótipo dentro disso. Nós temos as mulheres bonitas e fogosas que gostam dos caras, nós temos as maids, nós temos as menininhas lolis, nós temos aí diversos tipos de personagens que fazem gosto de diferentes tipos de arquétipos de pessoas nerds, porque você pode modular e moldar o NPC de acordo com a sua vontade. Então, de uma forma geral, nós temos de uma forma bem clássica um Isekai, onde nós temos um jogo, temos um quezinho de harém, porém, uma coisa que é bem interessante dentro de Overlord é que ele agora entra num terceiro tipo de categoria de anime, que é o que a gente chama de protagonista overpower. O protagonista overpower basicamente é quando a gente tem um personagem, um protagonista, provavelmente dito, muito mais forte que a grande média. Existem diversos animes dessa categoria e o principal objetivo de ter um personagem overpower dentro dessas classificações é você ver o quão absurdo. Normalmente o anime ele leva para um lado um pouco mais cômico, principalmente porque como é uma pessoa estupidamente mais forte do que todo o resto, faz com que fique meio que sem desafios. Mas o que é interessante aqui, apesar dele se encaixar um pouco nesse subtema que é de overpower, tanto que talvez o Overlord traz um pouco esse princípio, é o fato de que existe diversos fatores limitantes que mesmo que ele seja no nível 100, o mais poderoso, com diversas capacidades, conhecimentos, etc., existe fatores limitantes que é a falta de conhecimento pela transição de um real, né, de um algo que foi um jogo e agora se tornando real, o fato do mundo ser diferente, o fato de não ter as manhas dos controles, não ter as manhas das qualidades de vida e outros fatores, então ele precisa ir se adaptando a essa nova realidade. Então é interessante porque ele é um ser que veio de outro mundo para esse mundo, não sabe ler, não sabe escrever, pelo menos a língua utilizada aqui, então o que é bem legal é você ver que mesmo ele sendo super poderoso, ele precisa utilizar de diversas outras formas para conseguir se adaptar
adaptar a essa realidade. Então é bem interessante porque o Overlord ele aborda diversos desses temas, diversos desses pequenos subtemas que você consegue perceber. O que é legal também é que ele tem meio que a faixa etária de 16. Por quê? Existe meio que uma nudez um tanto, né, pervertida, obviamente não aparece algo mais 18, então se por acaso apareceu com um tipo de nudez, simplesmente uma pessoa lisa, sem pequenos detalhes mais sórdidos, mas sim você percebe que tem tantas coisas. Tem decapitação, tem sangue, tem tortura, tem algumas insinuações de algumas coisas que seriam mais 18, porém como é mais na insinuação, ele desce uma categoria entrando para 16. E os temas que são colocados também abordam um pouco isso. Então é bem legal porque ele leva para um lado um pouco mais suave, meio que pro engraçado, um nerd que tenta se passar por um vilão, onde tem algumas meninas mais assanhadas, naquelas categorias de waifu, nós temos diversas coisas que levam para esse lado cômico, utilizando como uma linha tênue as batalhas onde tem muito sangue, decapitação, desmembramento e coisas do gênero. Então é bem legal porque apesar de ser algo 16, ele não é estupidamente pesado como por exemplo Berserker, porém ele não é alguma classificação meio livre, meio 12, onde simplesmente sangue é um tanto cortado, é mais uma sujeira, não tem isso aquilo outro, não tem insinuações. Então é bem legal porque, apesar de ser um lado cômico, ele não é algo assim engraçado. Tem momentos cômicos que vão fazendo com que leve uma quebrada. Já teve algum episódio antes que eu falei que quando tem algo cômico com um lado que se leva a sério, dependendo de como for utilizado a balança, ele faz com que dê algum problema. Mas no caso aqui, ele leva a sério de toda maneira, porém possui alguns pequenos momentos que levam para um lado um pouco mais suave, que isso tanto já não tem tanto problema, principalmente quando entra nessas categorias. O que é legal quando a gente fala sobre a construção então de personagens? Os personagens aqui, nós temos diversos pequenos arquétipos que vão sendo colocados e construídos de acordo com a apresentação e a necessidade. Nós temos o nosso protagonista, que ele é o chefão da guilda, um nerd cabuloso que vive para jogar, 12 anos, sendo o personagem mais que a gente chama de cracudo, que vai meio que aprendendo todas as coisas, tem itens cabulosos, níveis muito altos, porém ele é o chefão, o boss, aquele que manda. Porém, como ele tem toda essa personalidade mais do nerd mais excluído, ele tem essa dificuldade em interpretar esse vilão. E nós temos os diversos outros guardiões, que são NPCs, que eu já falei, que têm as suas características moldadas de acordo com os membros da guilda. Então nós temos uma wife, nós temos uma tsundere, nós temos aí diversos fatores, uma loli, uma maid, e vai aos poucos. Então você percebe que as diversas personalidades dos personagens secundários, no caso aqui os NPCs, os guardiões de maneira geral, eles são bem estereotipados, bem arquetipados. Muitas vezes a gente se pensa, mas personagens arquetipados, personagens fechados com um tipo estereotipado, pode ser um problema. Sim, pode ser um problema quando não justificados. Pessoas reais não são estereotipadas. As pessoas reais não são arquetipadas de uma forma bem fechada. Já no caso aqui, por ser NPCs, o NPCs tem uma limitação de falas, uma limitação de linhas, uma limitação de comportamento. Então no caso aqui acontece dessa forma. Então é legal porque você percebe que todos os personagens que existem dentro dessa categoria dos guardiões do Aizoru ou do Momonga, eles vão de acordo com os estereótipos, realmente. Existe o menino que gosta de vestir de menina, existe a menina que gosta de vestir de menino, nós temos diversas maids, nós temos o cara centrado da escola que usa o óculos, é o pensativo e é o quieto, nós temos aquele que é o justo, é o leal, é o que a gente fala, é a pessoa que segue o código do Bushido. Então é bem interessante porque você percebe que nós temos diversos estereótipos que aparecem em diversos animes Slice of Life, que é os animes que falam um pouco sobre a vida cotidiana, e coloca dentro dos personagens. E se limita a esse tipo de característica simplesmente pelo fato de que essa é o arquétipo, essa é a configuração.
Por quê? São NPCs. Ah, mas o NPC ele ganhou consciência, ele ganhou vontade, mas ele não foge da programação básica. Nós vamos ter pessoas que vão ser mais confiáveis, pessoas que são menos confiáveis, as pessoas que fazem isso e aquele outro. Então é interessante que a construção de personagem aqui faz com que você tenha essa situação de desconforto, esse gatilho da estranheza, porém não é uma estranheza negativa, porque você já vai com a suspensão da descrença aqui. Se é um Isekai, estamos falando de uma interação com o jogo. E se realmente eles são NPCs, e meio que eles entendem que são NPCs porque eles são criados por outras entidades, eles não entendem necessariamente que são NPCs, mas como eles entendem que são criações de outras pessoas, então eles entendem que existe essa programação prévia, essa customização prévia. Isso é bem legal. Quando a gente fala então no quesito de world building, existe já um ponto que é bem interessante. O world building aqui, ele é muito apresentado. Isso, aquilo, pá, não sei o que, mas por quê? Porque o personagem está vivendo aquilo. E é legal porque, como nós estamos falando de algo que é um Isekai medieval de RPG, então todo o world building ele já é muito bem construído para esse tipo de público. Então coisas como, por exemplo, o ranking, ele é o ranking ferro, cobre, lá, platina, não sei o que. Você está acostumado com isso, não precisa de muita explicação. Talvez no máximo um nomezinho aqui e aquele outro. Missões de guildas também é muito clássico, precisa explicar a necessidade, o porquê, porque todo mundo já conhece, é bem estereotipado isso também. As guildas, os rankings, habilidades, as mágicas, as províncias, os nomes que muitas vezes parecem ser realmente nomes de cidades, de jogos, para fazer referência ao próprio jogo, à própria situação, à própria empresa. Então o world building aqui, ele não é um world building profundo, não é um world building com diversas camadas de cultura e sociedade, não sei o que. Por quê? Porque basicamente quando a gente constrói aqui dentro desse fator, é simplesmente para ambientar o RPG. E simples assim. Ah, mas ele representa e ele ambienta o RPG que é colocado aqui? Não. Pelo simples motivo que, como nós estamos dentro narrativamente da cabeça do protagonista, que é uma pessoa que estava fora e entrou no jogo, é apresentado algumas coisas que o personagem conhece, pelo fato de conhecer o jogo, porém ele precisa ir conhecendo o mundo, conhecendo as informações, então o world building é bem apresentado. Só que daí entra um ponto que vai pro próximo, que é o quê? O infodump. O infodump, pra galera que não sabe, basicamente é o quê? É aquela informação explicitada. Olha, ali está acontecendo tal coisa, porque o cavaleiro de não sei o que é o guardião das terras de não sei o que, precisa proteger a princesa de não sei o que, porque o dragão de não sei o que, vinda das terras sombrias de não sei o que, está vindo para cá. Nossa, que coisa grotesca. Ele realmente está apresentando todas as informações como se fossem realmente NPCs, passando as informações para o jogador. Se você considera que esses infodumps eles são muito claros e muito fortes, principalmente por os dois grandes motivos. Primeiro, são NPCs, que são pessoas muito explicitadas, são pessoas que falam as informações que são precisas ser faladas para que você, jogador, conheça, e também porque o personagem principal é o jogador que está sendo observado pela gente para conseguir viver nesse mundo. Então, se você leva pela suspensão da descrença novamente, que já é um mundo apresentado de acordo com as necessidades, bem explicitado, de acordo com as necessidades, os personagens falam demais, de acordo com as necessidades, porque nós estamos vivendo dentro de um jogo, e esse jogo de RPG você precisa ir lendo a historinha para entender o que acontece em cada um dos capítulos, então beleza. Então, de boa. Um pequeno problema quando a gente fala sobre essa primeira temporada é que, basicamente, por ser apenas 13 episódios, ele tem como principal objetivo apresentar o universo. Porém, como o nosso protagonista não conhece o universo, na verdade conhece mais pouco, a primeira temporada basicamente é ele indo atrás de conhecimento desse universo, basicamente as tramas são muito rasas. Nós temos, eu vou para a missão X, e depois dessa missão X, ponto tal coisa, entrego o item para tal pessoa, me contrata depois por causa da coisa, parece um personagem que sequestra o NPC X, aí eu vou lá trazer de volta, aí eu tenho uma side quest aqui, aí depois a menina ela é controlada pela não sei o que, aí eu vou agora destruir ela e respawnar dentro da minha guilda. Então são tramas muito superficiais. Claro que o final do último episódio, antes da segunda temporada, ele cria um gancho narrativo
estupidamente explicitado para a próxima temporada, porque simplesmente acaba os últimos segundos do último episódio para a segunda temporada, simplesmente o cara falando, nossa, precisamos fazer isso porque nas terras de não sei o que, eu preciso porque não sei o que, papá, e fica batendo aquele papo com o seu subalterno para dizer que, olha pessoal, nessa segunda temporada nós vamos abrir esses arcos narrativos aqui para vocês, então ó, por favor, assista a segunda temporada porque vale bastante a pena. Esse foi o meu grande sentimento desse último episódio para a próxima temporada. Quando a gente fala sobre arcos narrativos, basicamente a gente tem o quê? Um ponto bem clássico que é desenvolvimento de personagem, desenvolvimento de plot e apresentação de world building, que são os 3 principais pontos a serem apresentados. No caso aqui, o world building é passado bem devagar pelo fato de que o personagem vai aprendendo e a gente aprende na mesma velocidade. Não existe construção de personagem. A gente apenas é apresentado ao personagem e as suas ramificações. Não existe um arco de redenção, de produção, de descobrimento, não. Simplesmente é a apresentação do personagem. E no caso da plot, são pequenas plotzinhas bem superficiais com o objetivo de apresentar o universo e um pouco mais sobre as questões que nós temos. Então, de uma forma geral, quando a gente fala da primeira temporada, porque eu já assisti o Overlord inteiro, ela é basicamente a apresentação do gostinho. Realmente, se você for imaginar como realmente sendo um terço, né, no caso de 5 temporadas, se fossem 6, um terço é as primeiras 2 temporadas, então seria metade do primeiro ato. Então, como tá apresentando, não tem problema, se for 13 episódios para apresentar é um tanto complicado. Ah, mas já apresenta um antagonista? Apresenta meio que um antagonista, porque nós temos a teocracia de Shani como o principal ponto de conflito, de combate que existe, que vai ter dentro da sociedade. Porém, como ele é explicitado e só é mostrado, batido o martelo, que ele realmente é o conflito no último episódio, porque ele é a grande chance que acontece, porque essa teocracia é o problema do episódio 2, episódio 3, depois é citado no episódio 9, e depois bate o martelo no episódio 13 falando, ó, nós somos realmente os antagonistas, então se preparem. Então o que acontece? Se tivesse uma maior concentração de apresentação desse antagonista, ficaria até perfeito. O primeiro episódio é um tanto interessante porque ele não apresenta os 2 tons. Lembra que eu falei para vocês sobre o tom e timbre? Onde o tom traz o gênero e o timbre traz a energia? No caso do primeiro episódio, ele é um pouco mais suave, não existe tanto sangue, não existe tanta algo que comprove que seja 16+, porém já para o segundo, terceiro, quarto, já começa a ter alguns desmembramentos, algum sangue aqui e ali, então já começa a ter já alguns pontos interessantes. Então realmente, quando no primeiro episódio, ele não traz tanto como se fosse a primeira página, não traz tanta informação. Porém, considerando esse primeiro ato desses primeiros 3 episódios, sim, já traz bastante elementos bem interessantes. Então, pessoal, de uma forma geral, eu acho que o Overlord ele é um anime bem legal, vale a pena você assistir. Ah, mas você assistiu o anime inteiro, será que não estaria um pouco meio que diluído as suas informações ou simplesmente tendenciadas? De certa forma, eu posso até dizer que sim. Mas como o Overlord ele é um anime principalmente pra galera que manja e gosta de RPG, é realmente RPG. E como eu falei, ele é, lá na introdução, ele é um episódio, na verdade é um anime, que tem como ponto de vista mostrar o nosso protagonista como um possível vilão, como um grande boss de uma campanha, e normalmente a gente tendencia a assistir o lado do mocinho, então é bem interessante dar essa oportunidade. Mas claro, é um anime bem explicitado, é um anime com, pelo menos na primeira temporada, algo bem superficial, então como é uma coisa um pouco mais tranquilo, se você gosta de coisas mais profundas, talvez esse tipo de anime não seja pra você. Mas se por acaso você gosta de alguma coisa um pouco mais suave, com um sanguezinho aqui, porque também ninguém é de ferro, com certeza você vai curtir bastante Overlord. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você chegar até aqui, deixa um like no canal, se inscreva, e eu vou trazer aqui para vocês que agora nós temos um Catarse. Eu vou deixar aqui o link para você ir dar uma olhadinha. Se você gostaria e puder ajudar o canal de maneira mais financeiramente, eu agradeceria demais, mas claro, não será de graça. Obviamente, com vocês dando a sua ajuda financeira, eu vou entregar diversas coisas. Então, clube do livro, possíveis mentorias, cards colecionáveis, lives exclusivas, grupos no WhatsApp, agradecimentos no final do vídeo, tudo isso ficará para a galera que puder ajudar de alguma forma. Dá uma olhadinha, vai aqui no Catarse e dá uma olhadinha para ver se você pode ajudar de alguma forma e ver quais são as recompensas que mais te agradam, porque com certeza alguma vai se encontrar aquela que você vai achar bem mais legal.
use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!